Boa noite, web espectadores do jornal Diário de São Paulo. Eu sou o Fabrício Caruso. É um prazer enorme estar aqui apresentando essa live entrevista com personalidades relevantes da nossa sociedade para um jornal tão tradicional no nosso país, que foi fundado em 1884 como o Diário Popular. Quem não se lembra? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, do YouTube, se inscreva. Se ainda não curtiu a nossa página no Facebook, curta Diário de São Paulo, tanto no YouTube quanto no Facebook. E se ainda não segue no Instagram e nem no Twitter, siga @DiárioSP. Nosso convidado de hoje é Felipe Sabará, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo Partido Novo. E para quem não o conhece, Felipe Sabará é empresário, especialista em desenvolvimento socioambiental, ex-secretário municipal de assistência social e ex-presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, idealizador da Horta Social Urbana e fundador da ARCA, Organização de Promoção e Inclusão Social de Pessoas em Situação de Rua. Seja bem-vindo, boa noite, Felipe. Boa noite, Fabrício, boa noite a todos do Diário São Paulo, um prazer falar com vocês aqui. Bom, vamos começar a nossa live entrevista com o Felipe Sabará. Felipe, ao longo de sua trajetória, com iniciativas de cunho social e filantrópico, você se destacou. Agora você é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Pretende ter essa bandeira como norte da sua campanha? Fabrício, obrigado pela pergunta. E realmente, eu comecei a atuar na área social muito jovem, adolescente ainda, e me incomodava muito ver as pessoas que sofrem o flagelo, né, da pobreza e da vulnerabilidade social na cidade de São Paulo. Então, sempre fui um engajado nessas causas, sempre voltada à autonomia, né? Eu nunca gostei muito do assistencialismo puro e simples, que não leva justamente à conquista da autonomia das pessoas mais vulneráveis, porque existe uma forma de fazer com que as pessoas construam justamente, né, a sua autonomia e possam se sustentar. Então, eu gosto muito dessa abordagem no social, que eu costumo chamar de liberal no social, porque justamente foca em promover oportunidades para as pessoas que estão em uma situação mais vulnerável. E você falou aqui da cidade de São Paulo, né? Eu fui secretário de desenvolvimento social aqui, o foco foi esse, foi em promover oportunidades para quem mais precisa. E agora, no momento pós-pandemia, Fabrício, eu acredito que a questão socioeconômica, né, a falta de empregos, as oportunidades de empreendedorismo sejam um tema muito, muito, muito relevante, né, para a cidade de São Paulo. São Paulo precisa retomar a vocação original de geração de oportunidades para as pessoas, né? Quantas milhões de pessoas não vieram para a cidade de São Paulo para desenvolverem suas vidas, seja de outros países, seja de outras regiões do próprio país. Então, eu acredito que a minha experiência na promoção de oportunidade de emprego, empreendedorismo e renda seja bastante útil para a cidade de São Paulo, principalmente nesse momento de retomada, né, pós-pandemia. Beleza. Felipe, na direção da Secretaria Municipal de Assistência Social, você realizou diversas ações nas regiões da cidade com maior concentração de pessoas em situação de risco. Qual a sua proposta para a região central da cidade nesse aspecto? Bom, Fabrício, essa é uma pergunta muito importante, né? Muita gente questiona como é que o centro de São Paulo ficou tão abandonado, né? Um centro tão bonito, né? Icônico. Quem não se lembra dos avós contando, né, da magia que era o centro da cidade de São Paulo, o centro histórico, o centro expandido. Então, existe uma possibilidade enorme, né, da gente revitalizar esse centro com recursos privados. O grande problema hoje é que o plano diretor da cidade, isso veio acontecendo desde os anos 70, destruiu as possibilidades de moradia das classes, principalmente média e classes mais baixas, né, aqui no centro da cidade. A burocracia, né, para o mercado imobiliário revitalizar, reformar, requalificar e até retrofitar prédios é enorme. O setor imobiliário reclama muito que, mesmo querendo oferecer moradias a preços mais acessíveis, a burocracia encarece muito, né, porque o potencial construtivo no centro de São Paulo hoje é limitadíssimo.
Então, o valor das outorgas que são pagas por empreendedores do setor imobiliário são enormes. Isso aumenta muito, eleva muito o custo da moradia no centro de São Paulo. Isso acabou afugentando a população. São Paulo acabou se desenvolvendo de maneira espraiada, as pessoas acabaram indo para longe do centro. E olha só, justamente o centro onde a gente tem mais infraestrutura. Então, é uma pena, Fabrício, que isso tenha ocorrido. As pessoas têm que morar longe, elas ficam horas no trânsito, justamente porque a maior parte dos empregos está aqui na região mais central. Então, o que a gente quer fazer, né, aproveitando que 2021 é ano de revigoração, né, de renovação do plano diretor, nós queremos renovar esse plano focando justamente em oportunidades imobiliárias no centro de São Paulo, para que pessoas, né, com situação de renda menor consigam morar nas regiões mais centrais, né? Isso é uma tendência global, né? As cidades que hoje têm mais democracia na moradia são as melhores cidades para se viver, as cidades onde você tem uma qualidade de vida melhor. Então, o adensamento urbano da região central é muito importante para o desenvolvimento, né, da cidade de São Paulo, que a gente merece. E para isso a gente precisa desburocratizar, como eu disse, tirar essas regrinhas que são antiquadas, né? Conversar muito com o Compresp e o Condefat, que são órgãos de tombamento e proteção, né, justamente dos monumentos e dos prédios antigos, para que haja uma flexibilização. Porque mais importante do que preservar o patrimônio, que é muito importante, é preservar com oportunidade de moradias. A gente tem em torno de 40 mil moradias abandonadas, né, espaços abandonados no centro, que inclusive são objeto de invasões e ocupações, né, e aí a gente acaba dando oportunidade para aproveitadores, como o próprio pré-candidato aí a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, que é, né, um adepto de apoio a ditaduras aí, regimes totalitários como o de Maduro na Venezuela, e que agora estão falando sobre justamente essa questão da falta de moradia. Mas para resolver moradia tem que trabalhar e resolver esse problema pelo setor privado, pelo mercado imobiliário, que quer fazer, mas não consegue por causa das regras e burocracia da prefeitura. Fabrício. Ok, Felipe. Felipe, aproveitando a deixa para falar sobre situação de rua, durante a sua gestão, ainda na prefeitura, as ações na Cracolândia sobre o comando da gestão João Dória, do PSDB, foram amplamente criticadas. Qual a sua avaliação sobre essas ações na Cracolândia neste período? Bom, a ação foi uma combinação entre o prefeito e o governador na época, né? Eu era o secretário de assistência social, fui informado meia hora antes da ação. Foi uma ação policial com 996 policiais militares do governo estadual, e eu fui responsável depois por organizar a bagunça que ficou ali na área social, porque as pessoas saíram correndo, né? Vocês se lembram aí, no dia 21 de maio de 2017, né, aquela confusão que foi. Na minha opinião, a melhor abordagem para resolver a Cracolândia, Fabrício, é por meio do emprego e da renda. E eu posso falar porque a gente criou o programa Trabalho Novo, né? Quem não se lembra, o próprio McDonald's empregou mais de 200 pessoas que estavam nas ruas, e dessas aí, mais de 80% eram pessoas que viviam na Cracolândia. Hoje, em São Paulo, quem faz o uso do crack, né? A maior parte das pessoas que são usuárias da droga, que ficam ali na região da Luz, Santa Efigênia, na Cracolândia, são pessoas sem oportunidade, com problemas emocionais e familiares, que não têm renda e que acabam usando a pedra de crack como fuga da realidade. Então, para mim, a questão não pode ser atendida no sintoma. A questão policial e de saúde é importante, mas, infelizmente, atinge só o sintoma da situação. O grande problema é que essas pessoas que estão lá precisam ser acolhidas e elas precisam de oportunidade de emprego. Por quê? Cabeça vazia, já diria minha avó, é a oficina do diabo. Tem que ocupar essas pessoas com trabalho e renda para que elas deixem a droga. Quando a pessoa está com um propósito de vida, tem algum motivo para viver, a droga se torna muito menor na vida dessas pessoas. Então, precisa ocupar as pessoas com emprego, com renda. E é isso que a gente fez no Trabalho Novo e viu que deu certo. Foram mais de 190 empresas que empregaram pessoas que estavam nas ruas e, inclusive, na Cracolândia. Então, isso não foi aplicado ainda ou foi parcialmente aplicado por nós. Então, claro que polícia é importante, a área de saúde também é importante, mas não dá para trocar a droga que eles usam por um remédio. Antes desse remédio, você precisa incluir essas pessoas para que elas tenham oportunidade. E junto com isso, você faz o tratamento para quem está viciado. E a polícia é importante para não deixar chegar a droga, para prender traficantes, porque a lei não permite, né, obviamente, o uso de drogas e o tráfico no Brasil. Então, precisa ser cumprida a lei. Então, policiamento é importante,
tratamento de saúde também, mas oportunidade de emprego é mais resolutivo nesse caso. Tá certo, Felipe. Felipe, falar do cenário das eleições esse ano. Afinal, você é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. São Paulo é o maior município do país, né? E além do atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, outros nomes de destaque nacional anunciaram suas pré-candidaturas, como o ex-candidato à presidência Guilherme Boulos, do PSOL, ao qual você citou há pouco, e também o deputado estadual Arthur Duval, do Patriota, o Mamãe Falei. O que te diferencia desses seus concorrentes que têm uma projeção nacional? Bom, o pré-candidato Guilherme Boulos, para mim, é o risco Boulos, né? Eu acabei de fazer um tweet, inclusive, acabei de receber uma notícia muito triste de que na Venezuela já são 26 mil pessoas que foram assassinadas pelo regime do Nicolás Maduro. E esse regime é apoiado pelo partido PSOL e pelo próprio Guilherme Boulos, que a gente sabe, é uma piada, né? Uma pessoa, um piadista que agora resolveu querer se pré-candidatar à Prefeitura de São Paulo. Né? Foi tentar lá ser candidato à presidência, passou um vexame, claro que ninguém vai votar no Boulos, mas o risco aqui em São Paulo, Fabrício, é grande porque parece que o Lula quer apoiar justamente o Boulos, né? E que o candidato do PT seria apenas um candidato fantoche, ou seja, que a esquerda se unificaria em torno do Boulos, que é uma pessoa que quer resolver problema com outros problemas, né? Vem falando aí que quer justamente melhorar São Paulo e tal, mas a gente sabe que todas as propostas desse pessoal têm muito a ver com regimes que não funcionaram em lugar nenhum do mundo, né? O socialismo, o comunismo não funciona, mata as pessoas, como acontece na Venezuela, a gente sabe. Então, para mim, o grande risco de São Paulo aí são esses aproveitadores aí da situação da cidade, como o próprio Guilherme Boulos. Quanto ao Arthur do MBL, eu acho que ele é uma pessoa que tem o seu papel como youtuber, né? Ele criticou bastante o PT, fez aí alguns vídeos engraçados, mas não vejo ele como uma pessoa competitiva para ser candidato ou prefeito de São Paulo. Não tem experiência em gestão, né? Deveria focar em concluir o mandato dele na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Já que ele fez lá uma promessa de que ele seria um deputado estadual por 4 anos em São Paulo. Então, acho uma pena uma pessoa como ele, que se diz nova política, abandonar o mandato, né? Já que São Paulo teve esse problema, um prefeito que abandonou o mandato aqui, mais uma pessoa que entraria para a política simplesmente para usar o cargo para se alavancar. Então, eu espero que ele mude de ideia e conclua o seu cargo como deputado estadual. Eu acho que ele tem mais utilidade, né, e mais capacidade para ser um legislador, uma pessoa que fiscaliza, do que alguém que constrói uma cidade como São Paulo. Então, agora, com relação aos outros, né, o Bruno Covas, a gente vê que não tem também feito um bom trabalho aqui, principalmente com relação à pandemia, né, um desastre, vai, toma decisão, depois volta atrás, ficou nas costas do governo do Estado. Então, para mim, a gente tem aqui uma grande chance de poder eleger pessoas melhores, pessoas que propõem construir a cidade com ideias, com valores, né? Não usar dinheiro público em campanha, que é o caso nosso do Partido Novo. Então, eu vejo que existe uma enorme oportunidade para a sociedade poder escolher um candidato melhor para São Paulo. Eu sou pré-candidato ainda, não posso pedir voto, não estou pedindo voto, não sou ainda oficializado pelo partido. Isso vai acontecer na convenção dia 5 de setembro. Mas o que eu posso dizer é que desses que você citou aí, o risco Boulos, para mim, é o que mais me assusta. Ok, Felipe. Felipe, continuar falando sobre um cenário, se você for eleito prefeito, considerando sua atual plataforma de pré-campanha, qual serão as suas principais cortes ou mudanças no organograma do executivo, essa reforma administrativa que sempre você coloca nas suas propostas, no seu plano de pré-campanha? Quais seriam essas mudanças no organograma, Felipe? Bom, Fabrício, acho que fica óbvio que a Prefeitura de São Paulo gasta mal, né? Gasta com questões e assuntos que não são essenciais para a população de São Paulo. Acabamos de ver aí uma obra que destruiu o Vale do Engabaú, uma obra que custou mais de 100 milhões de reais, começou com 80, virou 94 e agora passou dos 100 milhões de reais, enquanto a gente tem em torno de
20 mil crianças esperando vagas em creche. Então, a prefeitura precisa parar de gastar com coisa que não tem que gastar, porque tem dinheiro privado para fazer a revitalização do centro, para fazer obras que valorizam imobiliariamente a cidade. Agora, não dá para a gente deixar crianças sem vaga em creche. A educação está em frangalhos, Fabrício. Olha só, a última pesquisa mostrou que 88% das crianças na cidade de São Paulo não sabem matemática e mais de 60% não sabem português ao concluírem o ensino fundamental aqui em São Paulo. Então, como é que 90% praticamente das crianças de São Paulo não aprendem matemática e o prefeito vai fazer obra no Engabaú com dinheiro público? Isso não está certo, né? Fora os parques, por exemplo, que a gente tem em São Paulo, são 106 parques que custam 120 milhões de reais, parques que estão destruídos, né, sem infraestrutura, com mato alto, mal administrados. Esses parques poderiam ser concessionados para a iniciativa privada, claro que sem cobrar entrada, isso nunca vai acontecer, e a iniciativa privada pode colocar banheiros, restaurantes, quiosques, melhorar a infraestrutura desses parques para que as pessoas tenham qualidade, e isso, né, tira das costas da prefeitura esses gastos, né? Fora essas 23 secretarias, que agora com as secretarias especiais são 28 secretarias, né, que o prefeito Bruno Covas tem em São Paulo, precisa agrupar essas secretarias por assunto, enxugar essa máquina pública que não permite com que o orçamento de 68 bilhões de reais de São Paulo seja investido em áreas essenciais: educação, saúde, segurança, mobilidade e, principalmente, fomentar o empreendedorismo e o emprego, que a gente começou falando aqui, Fabrício, no começo da entrevista. Na retomada da pandemia, é isso que vai precisar. Então, privatização do desnecessário, manter a prefeitura enxuta para investir principalmente nas áreas essenciais. Ok, Felipe. Felipe, como que você enxerga a cidade de São Paulo em relação ao sistema político, a relação com a Câmara dos Vereadores para a governabilidade, a tal falada governabilidade, né? Como que você enxerga essa distribuição entre o executivo e o legislativo na questão das subprefeituras, do mesmo lugar que dá o alvará, também fiscalizar? Você seria a favor de uma agência de fiscalização centralizada ou manteria tanto a divisão política das subprefeituras para governar e quanto a fiscalização e a liberação de alvará no mesmo sentido, na mesma praça, no mesmo corredor, vamos dizer assim? Qual que é a sua visão sobre isso? Primeiro, eu queria parabenizar o seu ponto, realmente um ponto muito importante para a cidade. Hoje, infelizmente, os subprefeitos, são 32 subprefeitos, né, que são responsáveis pelos 96 distritos da cidade, são indicações políticas de partidos políticos ligados à coligação do prefeito e que fazem politicagem, né? Pouquíssimos subprefeitos são técnicos, são administradores que sabem e entendem da região. Então, isso faz com que a cidade fique em frangalhos, né? A gente sabe que hoje a responsabilidade da subprefeitura está a zeladoria, tapa-buraco, o asfaltamento, poda de árvore, e tudo isso está sendo muito mal feito, né? Muito mal administrado. Então, aqui nós faríamos processo seletivo, Fabrício, para escolher pessoas que tenham capacidade para fazer a gestão das subprefeituras. Tem subprefeitura em São Paulo com mais de 400 mil habitantes, ou seja, são 32 cidades, literalmente, abaixo do prefeito. Para isso precisa ter gente qualificada. E sobre a questão da responsabilidade, né, dessas pessoas, o que nós pretendemos fazer, né, se a gente tiver oficializado como candidato e caso sejamos eleitos, é centralizar a resolução dos problemas, digitalizar esses processos e usar subprefeituras como verdadeiras ouvidorias, para que a população possa acessar, né, a prefeitura por meio da subprefeitura, mas tirar a autonomia desses fiscais, né, e subprefeitos hoje, muitos deles que acharcam literalmente a população, cobram propinas para resolver problemas. Claro que eu não vou generalizar, mas existe isso sim. A população reclama muito da corrupção nas subprefeituras para tirar alvará e algumas licenças básicas. Então, isso precisa ser digitalizado e centralizado, e o atendimento descentralizado para que as pessoas tenham um local para poderem reclamar sobre os seus bairros, né? E essas áreas, por exemplo, que são hoje alugadas, inclusive de subprefeituras, podem já ter outros serviços dentro para que a população que vá visitar uma subprefeitura também possa resolver outros problemas, como documentação, como, sei lá, um CRAS, por exemplo, que você tem cesta básica que pode ser distribuída. Então, hoje as subprefeituras são mal utilizadas, mal investidas, com pessoas não qualificadas. Você tem razão.
colocando bons subprefeitos, né, que participem de um processo seletivo, sejam bem escolhidos, facilita. Agora, você também citou a questão da relação disso com a Câmara. Realmente, infelizmente, hoje os subprefeitos são indicações de vereadores, deputados e caciques políticos. Isso precisa acabar. E a relação do Executivo com o Legislativo, né, no caso a Câmara Municipal, dos vereadores, precisa ser de acordo com os assuntos de interesse da população e muito transparente, para que a população saiba qual é a conversa que o Executivo está tendo com o Legislativo, acompanhe, pressione os vereadores para que votem a favor ou ao contrário daquilo, ou contra, né, daquilo que a população quer. Então, transparência na relação do Executivo com o Legislativo, processo seletivo para subprefeitos e para secretários. Ok, Felipe. Vou falar agora sobre, né, considerando os impactos da pandemia do Covid-19 nos programas sociais, né, o impacto está aí, né, também, né? Sim. Em sua opinião, como foi o desempenho do governo Bolsonaro durante essa crise? Bom, essa questão da pandemia, Fabrício, o mundo está tentando entender o que está acontecendo ainda. A gente sabe que esse problema ainda não acabou. Existiu aí uma discussão no começo da pandemia, da quarentena, se a gente ia focar mais na questão da saúde, mais questão do emprego, ou se emprego e saúde e emprego é a mesma coisa. E o que a gente está vendo aí é que o governo federal, né, com ações questionáveis que teve, como todos os governos, pelo menos transferiu renda, né, transferiu R$600, que eram 200, que viraram 600, e que se não fosse essa transferência dessa renda, essa ajuda, esse suporte, as pessoas estariam passando fome, literalmente, no Brasil. Então, o governo federal fez isso. Outra coisa que o governo federal fez também foi abrir as linhas de crédito para empreendedores no país. E eu tenho escutado de muitos pequenos empresários, médios empresários, se não fosse nessas linhas, eles estariam literalmente quebrados e em situação pior. Então, eu acho que essa análise precisa ser técnica, porque independentemente do comportamento pessoal, né, e a personificação de uma pessoa ou outra, do presidente, do governador A, B, C, o que foi feito na prática, né? Acho que a gente precisa avaliar na minha opinião. Por exemplo, o governador Zema, né, citando Minas Gerais, que tem o segundo menor número de óbitos, porque justamente não politizou a questão, trabalhou em harmonia com o governo federal, pensou em Minas Gerais, na população de Minas Gerais, isso trouxe resultados muito eficientes, eficazes na região. Aqui em São Paulo, infelizmente, eu já fiz essa crítica, o governo do estado de São Paulo não fez nada, não abateu impostos, não fez aí um isolamento baseado nas cidades que estavam com contaminação. Fabrício, até hoje, a gente está aí quase mais de 90 dias de quarentena e pandemia, ainda tem 5 municípios no estado de São Paulo que não tiveram nenhum caso de Covid. Então, na minha opinião, aqui em São Paulo, a gente já devia ter feito diferente. Devia ter selecionado as cidades que estavam com mais risco, né, trabalhado aí uma espécie de quarentena focada nessas cidades. Interior, por exemplo, fiscalizar a entrada de pessoas, mas não fazer uma espécie de lockdown, né, que nem lockdown foi, ou seja, ficou no meio do caminho, né, e depois a reabertura desastrosa que está acontecendo. Então, eu acho que vamos despersonificar a questão e olhar o que foi feito. Eu acredito que o governo federal, por mais que façamos críticas, fez aí a distribuição da ajuda dos R$600 e lançou as linhas de crédito para os empresários, os pequenos empreendedores principalmente, que isso fez com que a situação ficasse mais aliviada, embora ainda vai ter muito tempo para a gente ver o que vai acontecer. A pandemia ainda não acabou, né, Fabrício? Verdade, ainda aguardamos aí os desfechos, né? Infelizmente, ainda estamos observando, né? Exatamente. Felipe, eu senti em algumas respostas suas, inclusive agora, um ânimo diferente em relação ao governo do estado e ao governador João Dória. E o governador de João Dória, eu não posso deixar de perguntar isso para você, porque ele te escolheu como secretário por 2 vezes, né, ao longo da sua trajetória. E politicamente, parece que ele está abrindo caminho para a disputa da presidência da República em 2022. Isso é claro para quem acompanha a política e faz análise de cenário político, inclusive nesta pandemia. Percebi que você se tornou crítico do atual governador de São Paulo. Mesmo assim, criticando a gestão dele, em 2022, você o apoiaria se ele fosse candidato a presidente?
Bom, Fabrício, eu acho que a sua pergunta é muito importante, ela é muito boa, porque realmente quem me convidou para ser secretário em São Paulo e também presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo foi justamente o governador João Dória. Agora, a gente precisa separar as coisas. Eu fui convidado para fazer um trabalho técnico, eu fiz esse trabalho técnico e acredito que tenha feito bem feito, entreguei todas as metas de 2020 em 2018. Na época, depois fui presidente do Fundo Social, criamos 7 programas em 10 meses, programas únicos que não existiam. Então, eu me sinto como a pessoa que cumpri todas as metas que me foram colocadas. Agora, politicamente, é outra questão. Eu não sou social-democrata, eu sempre fui um liberal, sempre fui filiado ao Partido Novo, nunca fui tucano. Então, para mim, existe uma grande diferença entre um trabalho técnico e respeito muito o convite que me foi feito. Sou grato pela oportunidade que eu tive de servir minha cidade, coisa que eu já fazia pelo setor privado e pelo terceiro setor desde sempre, como fundador da Arca, como uma pessoa que sempre quis me envolver nas questões da cidade, e ele me convidou para ser secretário, eu sou muito grato por isso. Agora, não é porque ele me convidou que eu não vou ser crítico politicamente e nem tecnicamente, né? Então, são coisas separadas, né? Eu sou liberal e eu defendo candidatos da direita, e eu tenho um partido que é o Partido Novo, que está muito longe ainda, tudo indica que o partido vai ter o seu candidato, mas eu não sou social-democrata. Então, eu separo muito bem as coisas. Desejo boa sorte ao João Dória politicamente, mas, como eu disse, sou um liberal, sou uma pessoa de direita. Tá certo, Felipe. A gente já está chegando na meia hora que a gente estabeleceu de live entrevista. Eu quero, primeiramente, em nome do Jornal Diário de São Paulo, agradecer muito a sua participação aqui com a gente, agradecer também aos nossos web espectadores que acompanharam, e eu gostaria que você fizesse uma consideração final, um recado final, deixasse aqui também as suas redes para quem não o acompanha puder acompanhar na sua trajetória, na sua história, independente de pré-candidatura ou não, mas que você fizesse aí o seu recado final. A palavra é sua, Felipe. Bora lá. Fabrício, queria agradecer a você pela oportunidade de poder conversar aqui no Diário de São Paulo, que é tão tradicional, uma honra poder falar aqui com você também, ao Marcelo Emerson e a todo o time do Diário de São Paulo, e realmente pedir para quem se interessou, gostou das nossas ideias, nossos princípios e valores, que sigam nossas redes, @Felipe Sabará, né, o primeiro I com E, né, desculpa, primeiro Fi com I, então Felipe Sabará, @Felipe Sabará em todas as redes, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, Parler, e dizer que eu tô muito feliz de poder estar nessa pré-campanha a prefeito de São Paulo, na cidade que eu amo, nasci aqui, e tenho muita vontade de servir ainda mais, numa escala ainda maior, a nossa cidade, e proteger a nossa cidade, como eu já disse, de aproveitadores como o socialista Boulos, comunista, que vem aí defender princípios ligados a regimes totalitários assassinos. Então, para nós, é muito importante a gente defender a nossa cidade, né, dessa ideologia de esquerda que só fez mal ao país e à América Latina como um todo, né, quebrou a América Latina e outros países do continente. Então, contem comigo nessa luta para a gente poder desenvolver São Paulo ainda como pré-candidato, mas nossas ideias são de recuperar e trazer São Paulo à vocação original, que é gerar oportunidade e emprego para todas as pessoas aqui. Obrigado mais uma vez, Felipe. Quero aqui também deixar minhas redes, quem puder me acompanhar, Facebook, Instagram, Twitter, o Fabrício Caruso, tudo junto. E é isso, pessoal. Obrigado. Uma boa noite a todos os nossos web espectadores. Grande abraço.